Glória a Deus, aleluia. Graça e paz para você que nos escuta nessa noite. Já gostaria de dizer para você que eu me sinto muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui falando de Jesus, falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, estar falando do nosso Deus, de estar exaltando o nome do nosso Deus. Amém? Então é motivo de grande alegria para mim nessa noite. E eu já gostaria de estar aqui falando da palavra dele, de estar lendo a palavra do Senhor. E vamos fazer a leitura no livro de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 12 até o 16. E a palavra do Senhor nessa noite, ela nos diz assim: Ora, tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, partiu para a Galileia. E deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali, para que pudesse se cumprir o que foi falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que se assentava na escuridão viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. A partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Então a palavra de Deus nessa noite, ela já é revelação para nós. No capítulo 16, essa noite, a palavra de Deus nos revela. No versículo 16 nos diz assim: o povo que se assentava na escuridão viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. Então, aqui nós temos a primeira revelação da palavra de Deus para nós. Aqui nos diz que aquele lugar, já dizia Isaías, já profetizava Isaías, que aquele lugar, a terra de Zebulon, a terra de Naftali, resplandeceu a luz quando Jesus chegou naquela região. E para nós também não é diferente. A partir do momento que nós deixamos Jesus chegar, Jesus habitar, Jesus entrar no nosso lar, a luz resplandece sobre a nossa casa. Então nessa noite nós vamos falar sobre um tema que fala sobre a verdade. O tema dessa noite, dessa pequena ministração, é a verdade que transforma. A verdade que muda toda a situação. E essa verdade é Jesus. Eu já gostaria aqui de estar começando essa pequena ministração falando um pouco do que Jesus fez sobre a minha vida, né? Nasci em um lar não cristão, e Jesus, os meus pais não eram cristãos. Eu não nasci em um lar cristão, mas os meus pais já foram me ensinando que a vida, ela tinha limites, que nós não podíamos viver de qualquer jeito. Eu não poderia tocar em qualquer coisa. Eu não poderia estar em qualquer lugar. A minha vida não poderia ser compartilhada com qualquer pessoa. Os locais que eu poderia andar tinha limites, não era qualquer lugar que eu poderia estar. Então eu nasci sabendo que a vida, ela não era de qualquer jeito.
né? Tinha coisas que eu não poderia fazer parte. Nós não fomos ensinados desde cedo que eu precisava aceitar Jesus, eu precisava conhecer Jesus. Mas um dia o Rei dos Reis, ele chegou sobre o meu lar. Um dia eu abri a porta que o Senhor estava batendo. Um dia eu abri a porta para que o Senhor fizesse morada. Aos meus 20 anos de idade, eu estava conhecendo Jesus. Eu estava conhecendo um mundo sobrenatural. Eu estava conhecendo o caminho que me levava ao céu. Com 20 anos de idade, eu passei a conhecer o homem que mudaria a história da minha vida. Eu passei a conhecer Jesus Cristo de Nazaré. E até os meus 20 anos de idade, eu pude entender somente o que eu não poderia fazer. Eu não poderia fazer isso, eu não poderia fazer aquilo. E a partir dos meus 20 anos de idade, eu comecei a conhecer o que eu também poderia fazer. E dentro do que eu poderia fazer, a partir do momento que eu passei a conhecer Jesus, eu entendi que eu poderia mergulhar em um sobrenatural. Esse sobrenatural você só passa a ter conhecimento quando você abre o seu coração e deixa Jesus entrar. Então foi a partir dessa iniciativa minha de abrir a porta que Jesus já batia. Foi quando eu comecei a mergulhar no sobrenatural que é Jesus. Então, por muito tempo eu fui ensinada somente o que eu não poderia fazer. E conhecendo Jesus, eu vi que o universo de Deus, ele é muito além, ele é muito grande, nós não temos nem tempo, nós não temos nem capacidade de desfrutar o tão grande que é esse universo, que eu acredito que nós vamos desfrutar por completo na glória. Então, nessa noite, eu quero te dizer que a verdade, ela transforma as situações. A verdade, ela transforma uma vida toda. Então, nessa noite, eu quero te dizer que em Jesus, a morte se torna em vida. A morte se torna vida. Nós temos o exemplo de Lázaro. De Lázaro, ele morreu, mas quando Jesus o encontrou, Jesus o trouxe à vida. Jesus trouxe ele para a vida. Então, no Senhor Jesus, a morte se transforma em vida. Eu quero te dizer que em Deus o amargo se torna em alegria. Sara já era uma mulher velha, já era uma mulher chegada de idade. E chegou um tempo que Deus, ele se revelou para ela. Ele falou para o seu esposo que Sara teria um filho, seria o filho da velhice. E as coisas de Deus, às vezes a gente não compreende, às vezes a gente não entende. E eles não acreditavam a princípio que aquilo que Deus estava se revelando iria se cumprir, porque a situação dizia que não, pois Sara já era uma mulher de idade avançada. Mas mesmo assim, quando Deus fala, quando Deus promete, quando Deus diz que vai fazer, ele faz. E com pouco tempo, Sara já estava se alegrando com aquela criança no braço. Então, o amargo da vida de Sara se tornou em alegria. Em Jesus, um coração de pedra, um coração pecador, um coração gelado, se torna um coração bondoso. Deus, ele transforma toda a situação. Deus, ele transforma o ambiente escuro em um ambiente de luz, onde Jesus chega, a transformação. Não tem como Jesus chegar e a situação não ser transformada. A mulher samaritana chegou naquele lugar com a sua vida totalmente destruída. Ela foi agraciada pela bondade de Deus ali.
Então Jesus se revelou para aquela mulher naquele poço e ele transformou toda a sua situação. Ele transformou todo o quadro da sua vida. E conosco não é diferente. E nessa noite, como primeiro passo, para que essa verdade seja uma transformação na tua vida, como primeiro passo, que você abra o teu coração para Jesus morar, para Jesus habitar. Então, aceitar Jesus é reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos fracos e que precisamos de um Salvador. Então, como teremos esse encontro? Como nós vamos nos beneficiar desse encontro? Em Romanos 10:9, a palavra de Deus nos diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, o começo de tudo é um primeiro passo. Precisamos ter atitude. Precisamos abrir o nosso coração para aquele que tem batido a porta. A partir desse momento que você reconhece que você precisa de Jesus, que você precisa dessa mudança, Jesus chega. O começo é dar o primeiro passo. Esse passo que você dá é um reconhecimento de que Jesus é o teu único e suficiente Salvador. E você deve fazer isso confessando com a tua boca. Você tem que confessar que você o aceita, que você quer ter uma vida de retidão com Ele, que você quer ser transformado por Ele. A tua vida tem um limite. O teu limite é Cristo. Você pode já ter ultrapassado todos os limites, mas no Senhor Jesus, hoje é uma nova história que se inicia. É um novo começo. Os teus limites serão na pessoa do Senhor Jesus. Eu não poderia deixar de gravar hoje. Estou com essa tosse, estou gripada, mas isso não vai impedir que a palavra de Deus nessa noite seja ministrada através da minha vida. E como segundo passo para que essa verdade transforme a tua vida, você tem que deixar essa verdade te transformar. Então, para você experimentar essa mudança, o início de tudo é a aceitação a Cristo. E logo após você vai entendendo os limites que temos, as mudanças que iremos buscar. Em Romanos 12:2 diz assim: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a palavra de Deus nos diz nessa noite que nós não venhamos a nos moldar ao padrão deste mundo. Que você se moldem, que você foque, que você olhe para o padrão de Cristo, para o padrão que Jesus ele tem te revelado nessa noite. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a palavra de Deus nessa noite para você e para mim. Essa verdade é Cristo, essa verdade é Jesus Cristo de Nazaré, é Ele que tem se revelado para a sua igreja. Então que você não se moldem, que você não foque nas coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo, ela lhe traz uma cegueira muito grande. Essa cegueira faz com que você não veja,
faz com que você não enxergue o sobrenatural de Deus. Então, quando Jesus chega, as coisas mudam. Quando Jesus chega, ninguém continua sendo o mesmo. Então, quando Jesus chega, a situação se transforma. Então, a partir do momento que você resolve, que você abre a tua porta para o Senhor habitar, a partir desse momento, há transformação na tua vida. Mas essa transformação só irá dar continuidade se você deixar. Lembro agora dos magos, quando eles procuraram encontrar a criança, Jesus Cristo. Herodes diz para ele que ao encontrar a criança, eles retornassem a eles, para eles dizerem o endereço, dizer o local que ele estaria. Só que quando os magos encontram Jesus, encontram o menino Jesus, a história muda, a situação se transforma e eles não retornam mais pelo mesmo lugar, porque nessa noite há a revelação de Deus para a tua vida. Aquele que encontra Jesus, as coisas não são mais as mesmas. As coisas se transformam, as coisas têm um novo rumo. Então eles não retornaram mais pelo mesmo local, eles foram pelo outro, eles foram por outro lugar. Então, quando Jesus chega, tudo muda, tudo se transforma, tudo se faz novo. Quando Jesus chega, os teus sonhos já não são mais os mesmos. Quando Jesus chega, a tua vida já não é mais tua. A partir daquele momento que você conhece Jesus, não vive mais você, mas vive Deus sobre a tua vida. Então, quando Jesus chega, o quadro é mudado, a situação é mudada, as coisas se fazem novas. Jesus, ele é essa renovação. Jesus é essa transformação. E nessa noite, se você precisa de transformação, se você precisa que o quadro da tua vida seja modificado, eu quero te dizer que você só vai conseguir se você tiver Jesus como centro da tua vida. Se você tiver Jesus como a luz daquilo que está escuro. A palavra de Deus falou para nós nessa noite em Mateus capítulo 4, que quando Jesus saiu daquela terra onde João Batista tinha sido preso, ele procurou ir para um local onde ele pudesse escapar desse povo que já tinha pego João Batista. E a palavra de Deus diz que ele chegou naquele lugar onde a morte pairava sobre aquelas pessoas. Mas a palavra de Deus diz que quando ele chegou, a luz chegou. A luz chegou sobre aquele lugar. Chegou a solução, chegou o renovo, chegou a transformação. E eu quero te dizer nessa noite que Jesus, ele ainda é o mesmo. Que onde Jesus chega, há o brilho, há um cheiro suave. Aonde Jesus chega, chega paz, chega harmonia, chega fé, chega tranquilidade, chega salvação, chega entendimento. Aonde Jesus chega, o natural sai e o sobrenatural chega. Terceiro passo, depois que você aceita Jesus, depois que você deixa que a verdade lhe transforme, quando você já passa por esses dois processos, o terceiro é que você viva os teus dias como se Jesus voltasse hoje. Então é um conjuntinho de coisas. É eu confessar Jesus, é eu abrir o meu coração para Ele, deixar Ele transformar a minha vida e em seguida eu viver dia a dia como se o Rei dos Reis voltasse naquele mesmo dia. Então aqui a revelação de Deus nessa noite para nós é que nós estejamos com as nossas bagagens todos os dias prontas. Que nós estejamos com as nossas malas prontas, preparadas para encontrar com o noivo. Não sejamos como as mulheres
despreparadas, as virgens despreparadas, estavam as 10, 5 preparadas e 5 foram se preparar quando o mestre já estava voltando. Que nós não venhamos ter como exemplo as despreparadas. Nós devemos viver hoje como se o Senhor Jesus voltasse hoje. Estarmos preparados 24 horas. Então, ao confessar o Senhor Jesus, deixe as suas verdades lhe transformar. Passe a viver os teus dias como se Jesus voltasse hoje. Todos os dias as nossas bagagens devem estar prontas. A nossa mente guardada em Cristo. A verdade é Jesus que transforma. Jesus, ele é a verdade, o caminho e a vida. Não há transformação, não há mudança completa se não for na pessoa do Senhor Jesus. Já quero aqui agradecer ao meu Deus por essa rica oportunidade e quero pedir para você que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Amém? Deus abençoe, que você tenha um final de semana abençoado. Amém.